O deserto australiano, paradigma de território inóspito. Porém, em plena desolação, milhares de catatuas voam em conjunto, numa massa ruidosa e desafiadora. Não se limitam a sobreviver, prosperam. Estendendo-se por todo o continente, desde o calor do interior desértico ao território dos eucaliptos e às montanhas cobertas de neve. Estes papagaios extremamente coloridos e atrevidos desafiaram todas as probabilidades, tornando a Austrália na terra dos papagaios. Austrália, terra de papagaios. Antes de a Austrália ter desertos, o continente encontrava-se coberto de florestas tropicais. Hoje restam apenas algumas zonas isoladas. Estas bolsas luxuriantes sobrevivem graças às monções tropicais que ocorrem ao longo da costa norte, trazendo chuvas torrenciais. Nestas florestas, um brilhante conjunto de papagaios desenvolveu bicos engenhosos e dedos ágeis para abrir sementes e frutos que aqui existem em abundância. O mais pequeno de todos, o papagaio dos figos, empanturra-se de frutos maiores do que a sua cabeça. A regra geral para os que aqui vivem é ser-se o mais colorido possível para atrair um parceiro, sem se tornar num chamariz de neon para os predadores. O papagaio rei é ousado. Enquanto as penas verdes do papagaio de faces vermelhas se confundem com a folhagem. Depende da sua cabeça vermelha sexy e dos seus pequenos olhos brilhantes para atrair as senhoras. Mas uma das aves mais deslumbrantes do mundo é o papagaio electus. Viola praticamente todas as regras do jogo da evolução. O macho é verde e a fêmea vermelha. São de tal forma diferentes que durante muito tempo as pessoas pensavam tratar-se de duas espécies. O cientista Rob Heinsohn propôs-se descobrir os segredos desta criatura rara. Os papagaios eclectus são o pináculo da evolução dos papagaios. A sua coloração entrou em território desconhecido. São muito diferentes e preciso saber porquê. Muito bem. Já os perturbei, mas tinha de o fazer para ver se estavam a ocupar os buracos no tronco. E houve um que saiu do interior de um deles. Por isso é um sinal muito bom nesta altura. Significa que vale a pena usar uma corda de modo a trepar a árvore para ver mais de perto. Mas há um pequeno problema. Tenho um medo absolutamente terrível de alturas. Comecei logo a ficar com tonturas, mas sentia uma vontade incrível de ver o que estava dentro daqueles buracos e superei esse medo. Obriguei-me a manter-me estável na corda e a continuar a trepar. Ei, Lindsay, tem ovos. É absolutamente fantástico. Significa que estão outra vez a procriar. Vou até ao outro buraco e ver como se estão a dar. Subi 15 metros, 20 metros, 25 metros e cheguei finalmente ao ninho que estava à procura. Olhei lá para dentro e vi dois lindíssimos pintos pequenos. Sim, temos aqui pintos. E são lindíssimos. Nos últimos 8 anos, Rob estudou a fêmea e todas as suas crias que viveram neste buraco. Ele mede e marca cada uma delas para monitorizar o seu crescimento. Isto não parece transtornar as crias ou impedir a sua mãe de as alimentar.
A nossa fêmea número 1, a nossa estrela, tem feito o que normalmente faz, ou seja, produzir pequenotes saudáveis como este. Tem um começo muito bom para a sua longa vida na floresta tropical. Um bom buraco é difícil de encontrar e a fêmea guarda o seu impetuosamente. Temos passado imenso tempo a observá-la no buraco onde tem o ninho. Construímos esconderijos nas árvores vizinhas e passamos bastante tempo na copa das árvores para observar o comportamento da fêmea. A fêmea favorita de Rob não facilita no que diz respeito ao seu buraco. E não o abandona durante os 9 meses da época de procriação. Depende totalmente do macho para lhe trazer alimento. É um pouco como uma refeição ao domicílio. Ela age como uma inválida, ficando em casa. São os machos que fazem todo o trabalho, indo e vindo durante o dia, apenas com o objetivo de regurgitar alimento para ela. E claro, em troca, eles esperam obter sexo. Mas esta fêmea não está a ser alimentada apenas por um macho, pois recebe a atenção de outros. Na verdade, existem 7 machos que fazem fila para alimentá-la. E ela acasala com todos eles. Percebemos que isto era, de certo modo, uma forma de trapaça. Ela estava a tentar dar-lhes a ideia de que todos tinham uma oportunidade de serem pais, e isso dava-lhes um incentivo extra para irem à procura de comida. Mas os testes de ADN às penas das crias revelaram algo de extraordinário. Das 24 crias que ela produziu nos últimos 8 anos, 19 são do mesmo macho, super garanhão. Para completar o quadro, Rob quis saber as distâncias que os machos percorriam nas suas viagens em busca de alimento. Capturámos vários machos e colocámos-lhes transmissores nas caudas. Instalámos antenas nas asas do avião e seguimos-los por todo o território a partir do céu. Incrivelmente, os machos caídos de amores recolhiam comida numa área com 100 km². Descobrimos também que cuidavam demais de uma fêmea. Alguns deles visitavam e alimentavam 3 ou 4 fêmeas diferentes e chegavam mesmo a acasalar com elas. Por isso, ao segui-los por toda a paisagem, apanhámos-los no seu próprio jogo de traição. Depois de visitarem as suas namoradas, os machos regressam para junto da fêmea favorita de Rob. Os machos regressam muitas vezes ao mesmo tempo para a árvore do ninho, e quando isso acontece ocorrem discussões ruidosas. Com estilos de vida tão distintos, a enorme diferença de cor entre os sexos faz todo o sentido. O macho é verde, o que é bastante importante para se camuflarem quando vão à procura de alimento nas árvores de fruto. Os machos parecem usar o vermelho que têm debaixo das asas de forma criteriosa para atraírem a atenção das fêmeas. Em contrapartida, o vermelho da fêmea é um sinal bastante evidente e de longa distância. Ela brilha como um farol que diz às outras aves, em especial às fêmeas, mantenham-se afastadas. Este buraco está ocupado. Não tentem aproximar-se porque eu corro-vos daqui para fora. Nenhuma outra ave do mundo acasala desta forma. É uma estratégia sexual que tem vindo a ser aperfeiçoada ao longo de um período incrivelmente extenso nestas antigas florestas. Enquanto os eclectos se ocupavam das suas vidas, noutras zonas do continente decorriam alterações dramáticas que originaram um novo leque de papagaios. Há milhões de anos, grande parte das florestas tropicais da Austrália começou a secar, dando lugar a zonas florestais mais abertas. Muitos papagaios conseguiram adaptar-se às condições novas e mais difíceis. Para sobreviver na orla do deserto, as catatuas negras de rabo vermelho mantiveram-se junto dos cursos de água ladeados por árvores. Quando o sol se põe, as aves chegam de todas as direções. Com a escassez de buracos de procriação, a maioria destas catatuas é solteira.
O bebedouro local é o seu ponto de encontro e o início da noite transforma-se rapidamente num frenesim. As aves mais jovens exibem as faixas de cores das suas caudas e levantam as suas cristas. As cristas extravagantes distinguem as catatuas dos restantes papagaios. Estas catatuas oportunistas prosperaram e espalharam-se à medida que o continente ia secando. Durante a última idade do gelo, os ventos fustigaram a terra e empilharam a areia em vastas dunas. As gramíneas e os arbustos espalharam-se pelo deserto, produzindo uma profusão de sementes. A catatua galá não tardou a tirar partido do novo tipo de alimento. Não eram exigentes, iam a todo lado, alimentando-se de praticamente tudo. Hoje em dia, estas catatuas extrovertidas encontram-se em praticamente todo o território australiano. Mas as oportunistas galás não foram as únicas a experimentar novos alimentos. As menos comuns, catatuas de Mitchell, adquiriram recentemente o gosto por melões. Estas aves curiosas não mostram dificuldade em executar um jogo de pés para vencer a casca do fruto. O seu novo petisco chegou como parte de um buffet exótico. Há 150 anos, os criadores de gado expandiram os seus terrenos até ao coração do deserto. E onde quer que fossem, levavam consigo todo um conjunto de novas oportunidades para os papagaios explorarem. Este tipo de melão foi introduzido para alimentar os camelos dos comerciantes afegãos, que viajavam até ao deserto australiano para fornecer aquelas zonas isoladas. A vida era dura para os primeiros pioneiros. As secas frequentes criavam dificuldades a quem aqui se aventurava. Para dificultar ainda mais a vida dos agricultores, as catatuas cedo perceberam que onde havia gado, havia alimento para o gado. Toda esta comida rápida, gratuita, tornou a vida bastante confortável para gerações de catatuas e os seus números cresceram rapidamente. E os tempos de prosperidade continuaram para as catatuas e os papagaios, quando os colonos encontraram água subterrânea e a bombearam para a superfície. Os poços feitos pelo homem ajudaram os papagaios a propagarem-se e a sobreviver onde antes não o podiam fazer. Papagaios de pescoço anelado, periquitos e roselas de cabeça pálida, todos vêm beber em grupos familiares. Os papagaios de mulga podem viver em áreas sem água, mas ninguém no deserto australiano recusa uma bebida gratuita. A chuva raramente marca presença nos desertos australianos. As secas chegam a prolongar-se por mais de uma década. Os charcos transformam-se em lama. Deixando um lagostim de água doce exposto e sendo um alvo fácil.
A vida selvagem adaptou-se para sobreviver aos períodos em que os rios se convertem em lodaçais. E as represas dão lugar a crostas fendidas e inúteis. O ar crepita com o calor. As colheitas são varridas da terra. E o interior, árido, espera por chuva, que parece nunca chegar. O primeiro sinal de que a seca poderá ser interrompida poderá vir do aquecimento do Oceano Pacífico Ocidental. Os ciclones formam-se absorvendo o calor e a umidade do mar, à medida que vão crescendo e avançando em direção à costa. Ventos que atingem os 250 km por hora fustigam a linha costeira. Ao dirigir-se para o interior, o ciclone enfraquece e transforma-se numa enorme depressão chuvosa. O dilúvio percorre milhares de quilómetros até ao centro do continente. E as caturras celebram a sua chegada com uma dança da chuva. Em poucas horas, todos os leitos fluviais enchem-se com a água vivificante. A torrente avança através das gargantas estreitas das regiões montanhosas, erudindo a terra. Faixas de nutrientes serpenteiam através do continente em direção ao centro árido. No Channel Country, os ribeiros espraiam-se pelas planícies anteriormente secas. E durante um curto período, o deserto recebe o beijo da vida. Subitamente, as plantas do deserto produzem vastas quantidades de sementes. Sem se saber bem como, as aves aquáticas sentem esta transformação e viajam longas distâncias. Os peixes procriam nos lagos recém-criados, proporcionando um festim para os cormorões em crescimento. Os grôs australianos chegam em busca das raízes dos juncos. E quando as gramíneas nativas começam a produzir sementes, está montado o palco para a chegada das estrelas do deserto australiano. Os periquitos. Nós mantemos-los em gaiolas, mas em estado selvagem os periquitos vagueiam pelo vasto deserto australiano. Quando chove, chegam bandos vindos de todos os lados. Ninguém sabe como se orientam nos céus. Talvez se sintonizem com os sons de baixa frequência das tempestades que fermentam a milhares de quilómetros de distância. O seu objetivo é procriar freneticamente enquanto as condições são propícias. Ao longo dos desfiladeiros das Central Ranges, todos os buracos nas árvores estão vivos com a agitação da época de acasalamento. As margens do rio são o local perfeito para um jantar de namorados. No jogo de acasalamento, os periquitos necessitam de estar camuflados enquanto se alimentam no solo, mas suficientemente fogosos para impressionar um potencial parceiro.
Além disso, os periquitos veem as penas uns dos outros de forma diferente da nossa. Nós vemos-las em tons de vermelho, verde e azul, mas os periquitos possuem uma quarta célula nos seus olhos que lhes permite ver no espectro ultravioleta. Quando os raios ultravioletas atingem certas partes da plumagem dos periquitos, estas refletem um brilho. É quase certo que a fêmea irá escolher o macho mais sexy e resplandecente. Em especial se souber lutar. Com o seu rival despachado, o macho pode agora dedicar-se ao assunto sério de cortejar a fêmea. Mas os periquitos não têm apenas marcas que refletem fortemente a luz ultravioleta. Certas partes da sua plumagem tornam-se fluorescentes, em particular os seus pescoços e cabeças. As penas não enganam. Para ter penas sexys, um macho precisa de estar saudável e livre de parasitas. São estes sinais que anunciam: os meus genes são ótimos, pode escolher-me. E se ela o fizer, ele oferece-lhe uma refeição de primeira, regurgitando comida na sua boca. Nos próximos dias, ela irá pôr cerca de 6 ovos, que irão eclodir em apenas 2 semanas. Ela alimenta os seus pintos cegos e despidos com um líquido rico semelhante a leite, ajudando-os a crescer rapidamente. Num espaço de 12 dias, as penas das suas asas começam a despontar. Envolvidas apenas 4 semanas, estão quase prontas para abandonar o ninho. Por incrível que pareça, estas crias estão aptas a procriar apenas 60 dias depois de saírem da casca. É um processo super rápido que permite às crias saírem do ninho enquanto as condições são favoráveis. Mas tudo pode terminar num instante. Com 2 metros, o varano gigante é o maior lagarto da Austrália. Predador incansável, cobre grandes distâncias em busca de alimento. O varano gigante detecta as suas presas através da visão e de moléculas de odor que recolhe na sua língua. No ar, não são tão vulneráveis.
esquadrões em sincronia voam a baixa altitude entre as árvores mulga. As cores dos seus dorsos camuflam-nos contra a vegetação. Onde os periquitos vão, as aves de rapina seguem-nos. O que o caçador procura é um elo fraco. Mas nem tudo é uma questão de vida ou de morte para os papagaios australianos. Os galás parecem ter tempo de sobra para se divertirem. Anos há em que os periquitos se reproduzem em tão grande número que passam a ser, durante algum tempo, o papagaio mais numeroso da Austrália. Relatos dos primeiros colonizadores falam de bandos tão vastos que obscureciam o céu. Mas os bons tempos não duram para sempre. E com a região a começar a secar novamente, a época de procriação chega ao fim. Depois de criadas várias gerações, os periquitos dispersam, retomando as suas vidas nómadas no deserto, esperando pelas próximas chuvas. Quando quer que elas cheguem. Em contraste com as secas imprevisíveis do interior, as estações ao longo da extremidade sul da Austrália são bem mais regulares. No inverno, rajadas de vento frio do Antártico trazem a neve às montanhas mais altas da Austrália. Os wombats conseguem obter alimento em qualquer estação. Mas esta não é uma boa altura para os papagaios. Ainda assim, existe um que consegue sobreviver acima da linha de neve. As roselas verdes abastecem-se de bagas alpinas contra as tempestades de neve. Junto ao nível do mar, as frentes frias fazem-se acompanhar por ventos fortes. Ótimo para os surfistas, mas perigoso para quase tudo o resto. No caso dos papagaios das rochas, foi preciso aprender a gostar de plantas fortemente salgadas. Viver numa zona salpicada por água salgada não é fácil, mas estes papagaios resistentes são uns lutadores.
As coisas tornaram-se um pouco mais fáceis nas zonas arborizadas junto à costa. Este ambiente é mais rico, atraindo catatuas gangang. À semelhança da maioria das catatuas, as gangangs são canhotas. Segurando-se ao seu poleiro abanado pelo vento com a sua perna direita, enquanto seguram na semente com a esquerda. As catatuas negras de rabo amarelo também favorecem a sua pata esquerda, quando lidam com as grandes espinhas de sementes da árvore Banksia. É uma operação exigente, que combina força bruta para abrir o exterior duro e um toque delicado para extrair e descascar as sementes que se encontram lá dentro. Mas as plantas de que estes papagaios necessitam para sobreviver precisam de ser queimadas para se poderem regenerar. Para que tal aconteça, basta apenas uma trovoada. E a vegetação arbustiva australiana arde de forma impressionantemente feroz. As espinhas da Banksia necessitam de calor intenso para libertarem as suas sementes. Os frutos de áquia abrem-se. E os de eucalipto caem no chão da floresta. O óleo das folhas de eucalipto é tão explosivo como o petróleo. Nenhum outro continente arde de forma tão dramática como a Austrália. Alguns incêndios consomem milhões de hectares. Mas em poucas horas os currawongs já vasculham entre as cinzas. E as roselas elegantes que sobreviveram ao inferno banqueteiam-se com sementes de eucalipto tostadas. Poucos dias depois, os eucaliptos desenvolvem os seus primeiros rebentos verdes. Em apenas alguns anos, as florestas recuperam. E existe alimento em abundância. Por isso está na altura das roselas elegantes começarem a procriar novamente. Com as suas plumagens brilhantes, os papagaios parecem estar a atrair potenciais predadores. Como que a dizer, comida grátis, venham buscá-la. Mas seja no caso dos periquitos, dos papagaios eclectos, ou das roselas, ou de outro qualquer papagaio, há que correr riscos coloridos durante o jogo de acasalamento. Por vezes é possível usufruir do melhor de ambos os mundos. Estas aves de cores berrantes estão, na verdade, seguramente camufladas pelo seu corpo em forma de folha e dorsos verdes. Isto, apesar de ainda não terem conseguido encontrar um disfarce para os subúrbios das povoações australianas. Desde que os australianos começaram a plantar árvores autóctones nas suas cidades, passou a haver comida gratuita à disposição. E os papagaios aceitaram o convite de bom grado. Outros abusam da sua estadia. Com demasiado tempo disponível, esta catatua entretém-se com um isolante elétrico. Enquanto a maníaca Corella ataca tudo o que se atravessar no seu caminho.
incluindo uma estrada asfaltada. E a seguir, o jardim do vizinho. Mas tal destruição não se compara àquilo que elas fazem aos agricultores. E as catatuas adoram as técnicas modernas de colheita. Há uma geração, Lakeland foi aberta à agricultura intensiva. Era o território ideal para cultivar milho e amendoins. E assim que as colheitas foram crescendo, as catatuas de crista amarela mudaram-se de armas e bagagens para a região. Em apenas uma semana, estas aves podem causar estragos no milho de Darren Hoskins, no valor de dezenas de milhares de dólares. Os números têm vindo a aumentar ao longo dos anos. Isto acontece porque no seu habitat natural, elas não têm tanto alimento durante todo o ano. Enquanto aqui no Vale, em Lakeland, mesmo na estação mais quente do ano, em agosto, setembro, quando está tudo extremamente seco, ainda há resíduos da colheita no solo e as aves precisam de se alimentar durante todo o ano. Com o que encontram aqui, podem procriar durante todo o ano sem quaisquer problemas. Há comida, há água, têm tudo o que precisam. Para elas é uma festa. Quando acabam com o milho, as catatuas avançam para os campos de amendoins, onde atacam os fardos de palha. As catatuas negras de rabo vermelho juntam-se ao festim. Então, quais as estratégias usadas pelos agricultores para tentar controlá-las? Basicamente andamos com as carrinhas por aí e disparamos tiros de espingarda ou buzinamos. Só o barulho é suficiente para ficarem assustadas. Mas é um trabalho a tempo inteiro durante 2 ou 3 meses do ano para tentar afugentá-las. Conduzimos de um lado para o outro, atrás das catatuas de um campo para o outro até o dia aquecer. Fica demasiado calor para elas e regressam às árvores, depois voltam novamente para comer e nós começamos a persegui-las outra vez. É extremamente irritante. Mais a sul, na região do trigo, a catatua é diferente, mas a história é a mesma. Em pequenas doses, as corelas pequenas são aves divertidas e encantadoras. Mas quando bandos de 30.000 aves salteadoras descem sobre uma colheita, bem, percebe-se por que motivo um agricultor é capaz de ficar um pouco transtornado. O cereal é armazenado em bunkers gigantes protegidos por telas grossas, mas estas coberturas não estão à altura destes bicos afiados. E depois de se terem empanturrado com o prato principal, avançam para o pomar mais próximo, à procura da sobremesa. Para os cultivadores de líxias, os inimigos são os lórios arco-íris. Os fruticultores passam todas as horas do dia a patrulhar os seus pomares para manter as aves afastadas. Como crianças com bolinhos, debicam cada um dos frutos, estragando-os. Para o fruticultor, é uma corrida para ver quem apanha a fruta mais madura primeiro. E as aves estão a ganhar.
Mas nem todos os agricultores estão em guerra com os papagaios. Uma estação de gado de Queensland tornou-se um refúgio improvável para uma rara beldade turquesa, o papagaio de asas douradas. No último século, os ornitófilos engaiolaram estes valiosos papagaios e roubaram os seus ninhos. Estes atos de pilhagem deixaram a espécie à beira da extinção. Para piorar ainda mais as coisas, estes papagaios exigentes têm necessidades muito particulares. Em primeiro lugar, um casal em procriação necessita de um monte de térmitas arejado para se alojar e construir um ninho. Entretanto, fizeram da propriedade de Sue Shepherd a sua casa. E em todas as épocas de procriação, nos últimos 30 anos, ela tem percorrido centenas de quilómetros para verificar cada monte à procura de crias. Em metade dos montes ocupados, Sue encontrou um ninho coberto com uma lagarta que é única nos ninhos dos papagaios de asas douradas. As lagartas pertencem a uma traça que sincroniza a eclosão da sua prole com a dos pintos. As lagartas comem os excrementos das aves, o que parece dar jeito a ambas as espécies. Entretanto, os pais partem juntos em busca de alimento. Quando regressam, o pai voa até ao monte para verificar que está tudo em segurança. E avisar os juvenis que está na hora da refeição. Ele mantém-se de vigia enquanto a fêmea desce para alimentar as crias. Trata-se de uma agenda esgotante quando as suas crias precisam de 4 ou 5 refeições por dia. Cabe ao pai convencer os filhotes de 5 semanas de idade a sair do seu ninho acolhedor para o mundo perigoso cá fora. Estamos na estação seca, o que significa que também é difícil para as jovens aves encontrar alimento entre a densa vegetação. E é aqui que Sue entra para ajudar a natureza, queimando a vegetação e expondo a próxima refeição. A propriedade de Sue é um porto de abrigo para o papagaio de asas douradas. E os seus esforços poderão ser a única coisa que as separa da extinção. Ainda mais para norte, nas florestas remotas da península de Cape York, existe um papagaio que tem intrigado os cientistas no último século. Steve Murphy veio aqui há 10 anos, quando era um jovem biólogo. A sua missão era desvendar os segredos da catatua mais espetacular do mundo, a catatua das palmeiras. São poucas as pessoas que viram esta ave. Olhem, lá vem ela. A catatua das palmeiras remonta a dezenas de milhares de anos atrás, quando a Austrália se encontrava coberta por florestas tropicais. Ela é a avó de todas as catatuas.
Pouco se conhecia acerca desta ave misteriosa até que Steve Murphy começou a estudá-la. E a única forma de as encontrar nesta floresta é imitando os seus chamamentos. Têm um enorme repertório de chamamentos que usam para se exibir. O som de cumprimento que emitem faz parte da exibição. Quase parece que estão a dizer olá ao seu parceiro ou às outras catatuas nas imediações. Ao contrário de outras catatuas, as catatuas das palmeiras não vivem em bandos. Escolhem um parceiro e parecem manter-se juntos para toda a vida. E podem viver até aos 90 anos. Uma catatua em cativeiro teve a sua primeira cria aos 54 anos de idade. Mas para conquistar uma namorada, o macho precisa de ter o seu próprio território, com um portfólio de bons buracos para nidificação. E se quer ter a possibilidade de acasalar, ela tem de ser convencida de que ele é suficientemente forte para lhe construir vários ninhos de primeira classe. Todos os elementos da exibição de uma catatua das palmeiras têm por missão atrair a atenção para aquele enorme bico. E rubescência das faces, a abertura das asas que as torna maiores, tudo destinado a mostrar às outras catatuas que elas são fortes. E o pináculo da sua força reside nos seus bicos. Essencialmente, ele está a tentar provar que é um bom investimento e que ela se pode sentir à vontade para pôr todos os seus ovos no cesto dele. Eles juntam-se todas as manhãs e tardes nestes buracos de nidificação. Colocam-se a par das notícias do dia e às vezes parece mesmo que estamos a ouvir um casal casado há muito tempo. E podemos ir ainda mais longe na analogia. Parecem ter o mesmo orgulho que os humanos têm nas suas casas. As catatuas das palmeiras são exatamente iguais. Mas a mais incrível exibição de todas ocorre quando os machos trazem para o ninho um pequeno pau, chegando mesmo a bater na parte lateral do ninho. Talvez seja por viverem durante tanto tempo que as catatuas das palmeiras aprendem tanto. Mas no mundo animal é muito raro ver um utensílio ser usado de forma tão deliberada. Creio que é bastante provável que a fêmea esteja a observar estes batimentos e consiga perceber algo sobre o macho ou a árvore que contém o ninho. Há qualquer coisa que ela capta na forma como o som ecoa no interior do buraco. Não sabemos ao certo o que será, mas ela mostra estar sempre muito atenta. Os machos são exigentes e irão experimentar 2 ou 3 paus diferentes antes de escolherem aquele de que realmente gostam. Quando executam um número com o pau no ninho, parece haver um ritmo. Mas quando ele termina, é frequente vê-lo a sentar-se na borda do buraco, a lascar o pau e a adicioná-lo à plataforma de nidificação que se encontra no interior do buraco. Se a fêmea ficar impressionada, irá aproximar-se e juntar-se a ele à entrada do ninho, para ver se é suficientemente bom para procriar. Com o buraco aprovado, podem voar para procurar uma refeição matinal. As aves locais reúnem-se em árvores que têm frutos.
Aquele bico poderoso que as catatuas das palmeiras têm é de longe o maior entre as catatuas. Permite-lhes comerem coisas que outras catatuas ou animais em geral simplesmente não conseguem aceder. Sou da opinião que esta espécie de catatua é muito inteligente. Basta observarmos um par a namorar no seu ninho ou um macho a exibir a sua baqueta para perceber que existem pensamentos complexos naquelas grandes cabeças. Claro que estas maravilhosas catatuas das palmeiras não são as únicas inteligentes. Todos os papagaios são espertos. Enquanto a maioria das aves apenas aprende quando é jovem, os papagaios continuam a acumular conhecimento ao longo da sua vida e a transmiti-lo ao seu grupo. Se combinarmos este poder cerebral com os seus bicos ardilosos e patas ágeis, é quase como se os papagaios estivessem pré-adaptados para este continente em mutação. Desde o avanço dos desertos à chegada dos europeus, estas aves brilhantes prosperaram, transformando a Austrália na terra dos papagaios. Versão portuguesa via satélite.